Queridos irmãos e irmãs, estamos aí diante de uma festa em que pouco entendemos, mas que é preciso rezar e zelar. Tem gente que diz, pergunta, questiona e indaga, aonde está na Bíblia que nós precisamos rezar pelos mortos? Muitas vezes somos tão bombardeados, né? Por outras doutrinas que não compreendem a nossa doutrina. A gente não precisa compreender. A nossa doutrina, que tem que compreender, somos nós que aqui vivemos. Nós também não temos que entender as doutrinas dos outros, não. Porque nós não vivemos lá. Vivemos aqui. E uma das passagens mais belas que eu acho, que fala sobre a oração, o zelo e fazer memória aos que partiram, está lá no 2 Macabeus, capítulo 12, 41. Lá fala muito bem como os antigos faziam para fazer memória aos entes queridos. Essa mesma passagem que eu vou ler agora, de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 41 em diante, leiam especificamente até o versículo 46, porque é precisamente o versículo 46 que é o marco da oração. 45 e 46 é o marco da oração, mas para que entendam, o 45 e 46 comece já no 41. Essa mesma passagem que eu vou ler agora, falando que precisamos ter um zelo em fazer memória aos que faleceram, consta lá como uma das bases do nosso catecismo da Igreja Católica, no número 958. Então está aqui. Então quando perguntardes a vocês sobre onde é que está na Bíblia que eu não vejo rezar pelos mortos, e mesmo que não tivesse essa passagem de 2 Macabeus, eu vos pergunto uma coisa: rezar ou orar é uma atitude boa ou ruim? Boa ou ruim? Então, se é boa a atitude de rezar ou orar, faz mal rezar por quem morreu? Eu digo isso porque mesmo se não tivesse essa passagem de 2 Macabeus, como nós nos comportaríamos diante da morte? Falo isso também porque Jesus, numa visita inesperada, ele visitou um só não, vários mortos. Um deles era um grande amigo seu, Lázaro. Ele sentiu compaixão, quis ir até o cemitério, que era um túmulo lá, levaram Jesus até um túmulo. Jesus rezou diante do túmulo. E ele não parou e não se limitou na oração, ele foi além. Lázaro, vienes fora, Lázaro, vem para fora, Lázaro. E aquele morto, aquele que estava adormecido, atendeu a voz do seu Deus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus ali não só fez memória não, foi visitar o cemitério, o túmulo de Lázaro, rezou no túmulo de Lázaro e ainda despertou Lázaro que dormia. Tudo muito bonita, para mostrar que em Cristo os que partiram ressuscitarão. Muito bonita. Uma outra atitude bonita: Jesus morreu, mataram Jesus, colocaram o corpo de Jesus no túmulo. Maria Madalena, logo no amanhecer, foi lá de novo. Por que aquela mulher foi lá, naquele túmulo? Será que porque ela somente duvidou se de verdade ele ressuscitaria ou não? Ou foi saudade também de querer visitar o túmulo, né? Foi lá, mas foi lá visitar o túmulo. O bonito são as atitudes das pessoas. Quem partiu foram pessoas queridas, pessoas que fizeram
histórias em nossas histórias. Foram os pais, foram filhos, foram irmãos, foram amigos. E diferente de todos os tempos, este tempo que estamos vivendo, pandêmico, um tempo atípico, esse tempo de pandemia, a morte levou muita gente. Percebe só uma coisa: o assunto morte, ninguém quer tratá-lo, ninguém quer conversar sobre a morte. A prova fiel disso é quando um amigo, um parente nosso falece e nós vamos lá no velório. Aqui no caso da Bahia, eu vou falar daqui da Bahia, daqui de Boralema, porque aqui é o Plancef. Tem muita gente de fora nos ouvindo. A gente, quando vai no Plancef, a gente fala de tudo, menos da morte. No tempo, se morrer agora no tempo de política alguém, a gente vai falar de todos os políticos, menos da morte. Lá a gente coloca o nosso cabelo, as nossas unhas em dia. Ah, mulher, eu fiz meu cabelo, olha que tá bonito. Pintou, fez isso. Lá a gente fala do futebol. Lá nós falamos ou falaremos dos nossos planos, dos nossos ideais. Nós falamos de tudo. Mas porque a morte está ali do nosso lado. Mas não se comenta sobre morte, é difícil comentar. No máximo, o que eu ou você, a gente pergunta lá: morreu de quê, gente? Foi disso. Então, quando soube, muda logo o assunto. Porque nos dói tratar sobre a morte. Mas é bom que falemos da morte. É bom nos perguntarmos: e eu estou preparado para partir? Eu digo isso porque o próprio Jesus, em toda a sua vida, Ele mesmo já falava de sua morte. Em vários momentos. E nós estamos aqui, nos esquivando, nos furtando, em querer falar da morte. Meus amados irmãos e irmãs, então, não faz mal rezar por quem partiu. Rezar ou orar por quem partiu é fazer memória, é homenagear, porque aquelas pessoas marcaram as nossas vidas. E lá em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 41, está escrito assim: mas todos louvaram a maneira de agir do Senhor, justo juiz, que torna manifesta as coisas escondidas, e puseram-se em oração para implorar-lhes o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar transgressões, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa do pecado. E em seguida organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente da sua crença na ressurreição. E agora vem os 2 últimos versículos sublimes, que vale a pena estar atento e fazer memória por aqueles que partiram. Pois bem, se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérflua rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Continuemos fazendo orações e memórias por aqueles que partiram. Por isso que Jó, na primeira leitura, ele faz menção
a sua fé, mas é tão autêntica. Imagine, um homem depois de tanto sofrimento, trazer para nós, porque a gente quando sofre, nós hoje, com tudo aí, gente, com tudo aí à nossa frente, quando sofremos, a primeira atitude nossa é desanimar, é desacreditar de Deus, é querer tirar a culpa de si e culpar Deus. Mas Deus, por que isso na minha vida? Mas Deus, não é? Por que agir dessa forma nas horas das aflições? Por que desanimar? Por que desacreditar em Deus? E Jó, hoje, ele nos traz uma passagem, ele até nos pede, ele até nos orienta que essas palavras dele fossem escritas com ponteiro de ferro e de chumbo, cravada na rocha, para que nunca e ninguém esquecesse dessa atitude de esperança e de fé. E Jó nos diz: eu sei, olha, depois de tanto sofrimento, o Jó vem nos orientar e nos animar, dizendo: eu sei que o meu Redentor vivo está, e que por último ele se levantará sobre o pó que é ele mesmo, né? O pó, e que depois de tiver destruído esta minha pele na minha carne, eu verei a Deus. Essa é uma atitude e a certeza de quem já é convertido. Meus amados irmãos e irmãs, mais uma vez, que adianta? O que adianta brigar por tanta coisa minúscula, se nada disso nós levaremos? Basta o pai morrer, basta a mãe morrer, que a guerra entre os filhos começa a acontecer. Brigando por conta de um pedaço de terra, brigando por conta de 3 cabeças de gado, brigando por conta de coisas tão minúsculas, que dá a impressão que a pessoa vai ficar tão rico hoje, né, por causa de uma merrecazinha. É interessante. Quando o marido morre ou a esposa morre, a primeira atitude de alguns filhos é querer pressionar a mãe ou pressionar o pai para vender os bens dele para distribuir entre os filhos. Isso é horroroso. É porque nós não refletimos, nós não discussamos sobre a morte, porque o dia em que tomarmos consciência de que a morte é o grande divisor entre os que aqui estão e os que lá partiram, e que para lá onde vamos não necessitamos nada desse mundo material, nós mudaremos também algumas atitudes e intenções do coração. De verdade. De verdade. Qual é o valor de uma pessoa? Hoje estamos aqui tentando fazer memória de belíssimas pessoas que passaram em nossas vidas. E tantas. Só este ano, partiram 4 bispos queridos com quem eu convivi. Só este ano. Dom Valério Breda, lá em Alagoas, em Penedo. Dom César Estanula, que me ordenou padre. Dom César Estanula. Dom Henrique Soares da Costa, o bispo que me trouxe aqui para vocês, para a diocese de vocês, foi Dom Henrique. E Dom Pedro Causa Dálica, um grande bispo santo missionário claretiano, com quem fiz alguns retiros lá no sul do Brasil. 4 pessoas queridas. Não que as outras não sejam, mas são 4 com quem eu convivi há um longo tempo, e que nesse ano os 4 já partiram. Eu fico imaginando a festa no céu, como é que está agora. Dom Ceslau, Dom Henrique,
Dom Valério e Dom Pedro Causadáliga. 4 homens. Não morreram só esses 4 bispos. Morreram muitos bispos esse ano. Mas 4 que eu convivi. Eu fico pensando, Senhor, que sentido esses homens deram à vida e que entendimento eles tiveram com a morte. Depois de muito tempo eu vim entender o porquê São Francisco fala que a morte é uma irmã. Imaginem, irmã morte. Quem deseja ver Deus se apressa em querer partir. Claro que nós não vamos nos suicidar. Ninguém vai tirar a vida aqui não. Paulo dizia, acho que na leitura de ontem, meu desejo é partir. Mas se para eu ficar é lucro em contribuir, eu não sei se eu vou ou queira ficar. Imagine. Mas volto à pergunta que eu fiz há 3 minutos. Qual é o valor da vida humana? Qual o valor que você dá à sua vida? E qual é o valor que você dá à vida daquele ou outra pessoa? Não quem partiu, a gente mesmo aqui. Será que é o mesmo valor que você dá a si, você dá valor a outra pessoa? Qual é o valor se fosse simbolizar isso aí? Quanto é que vale uma pessoa? R$50? Pois é, por R$30 a gente compra um monte de corpo aí fora. Tem gente que se vende por R$30. Tem gente que se vende por um copo de gorotezinho. Tem gente que se vende por R$100. Tem os mais caros, né? 200, 300. Isso para tudo, viu? Isso para tudo. Não é só relacionado ao sexo, não. Ao sexo, a difamar uma pessoa por R$20 se difama. A querer matar uma pessoa por R$100 a gente mata. Por qualquer atitude maquiavélica no coração do homem. Eu pergunto, qual é o valor de uma pessoa humana? Porque é bom que valorizemos enquanto todos vivem. Porque quando a gente morre, o valor de quem partiu é Deus. Mas você que vive não consegue mais dar um valor numerável à pessoa que partiu. Eu não tenho tempo para a família, para a mãe, para o pai. Mas o pai, a mãe morreu. Você pode estar no Japão, tu arruma tempo na hora. Tenho visto isso. Quando eu vejo os filhos de longe vir para o velório, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: qual foi a última vez que você falou com tua mãe no telefone? Ah, pá, tem uns 5 meses. Parabéns para você. 5 meses é muito tempo, gente. 5 meses sem falar com a mãe, com o pai. E tem quantos anos que você não vem a Boararema visitar o pai e a mãe? Ah, eu fui para Brusque há 9 anos. 9 anos! E não veio mais visitar o pai e a mãe? A gente entende que hoje a vida é maçante. Todo mundo trabalha, tem família, tem os seus afazeres, tem tudo isso. 9 anos sem visitar a família. Ok. Mas 5 meses... 10 meses sem falar com a mãe no telefone. Depois de 9 anos sem vê-lo. Depois de 5 meses sem conversar. A mãe morre. E tu vem desaguar dizendo: ah, meu amor, minha mãe, meu pai partiu. Tu já disse que o amava ou não? Não. Quanto tempo tu não dá uma rosa à tua mãe? Uma flor, um presente? Ah, tem mais de 9 anos, padre. Tem mais de 9 anos. A gente, enquanto estamos juntos, não presenteamos e nem nos presenteamos junto à pessoa, com a presença, né? Tem aquele dito: enquanto vida não dava uma flor, mas acabou de morrer, quer dar um caminhão. Não resolve. Não tem sentido valorizar aquele que dorme, aquela que já faleceu.
Não tem sentido. Preste homenagem. Diga ao outro que você ama enquanto vive. Porque possa ser que hoje seja o nosso último dia. Porque a morte não agendou com você o dia e a hora de você partir, não. Por isso que Jó, na primeira leitura, ele toma consciência de que o seu Senhor está vivo e que vivo ele está para no dia e na hora que o seu corpo desfalecer sobre o pó de Jó, o Senhor ressuscitará. Creia, meu irmão. Não entendamos a ressurreição, não entendamos a vida eterna nas leituras de hoje, deslocada da leitura de ontem. Os santos que ontem celebramos passaram apertos na vida, entregaram as suas vidas ao Senhor e à missão. Esses, com certeza, que são chamados de eleitos. Quem são aqueles, Senhor, vestidos de branco? Foram aqueles que vieram da grande tribulação. Foram os que lavaram suas vestes com o sangue do Cordeiro. São os eleitos. Eu espero que nós sejamos também os eleitos de Deus. Não por parte de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoa. Todos são eleitos. Mas às vezes o eleito não quer estar na fileira de ser eleito de Deus, porque não quer cumprir mandamento, não quer cumprir a missão. Por isso se exclui da fileira do Senhor. E Jesus, como eu tinha dito no início, ele foi um dos primeiros que prestou sua homenagem a quem faleceu, a um grande amigo chamado Lázaro, né? Mas veja só, ele nos dá aqui hoje no Evangelho de São João as palavras de esperança. O zelo e o cuidado que Cristo tem, não somente com os vivos, mas com os mortos também, é um zelo que é só do Pai. Todos os que o Pai me deu, me confiou, virão a mim, e eu farei com que esses não pereçam, não se percam, porque eu estarei à frente. Pois toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna. Vocês creem em Deus? Creem praticando ou creem somente rezando? Creem também praticando. Se assim continuardes a rezar e a praticar todo esse mistério que o Senhor hoje nos apresenta, com certeza um dia nos encontraremos no céu. Seu pai partiu, sua mãe já se foi, seus filhos, seus amigos, tantas pessoas queridas. Mas não vos preocupeis, não vos preocupeis, nós nos veremos na eternidade. Mas tem uma coisa, lá no céu você não vai ser pai e mãe do seu filho que partiu, não. Lá no céu, aquela mulher que foi sua mãe aqui na terra, seu pai aqui na terra, lá no céu não vai ser seu pai e sua mãe, não. Porque no céu quem é pai é Deus, e ele vai ser pai, ele é pai de todos. A mãe no céu é Maria, é a mãe de todos nós. E nós no céu, Padre, todos seremos como irmãos, e teremos de verdade e com certeza uma leve impressão de que eu conheço aquela pessoa com quem eu convivi. Só não vou entender nem lembrar que foi um dia minha mãe, porque lá no céu as coisas não se materializam. Em Cristo são todas espiritualizadas em Jesus.
E não é para que a gente entenda tudo do céu, nem tudo do inferno, não. Porque não estamos lá, né? Vamos entender um pouco a nossa vida. Vamos fazer a nossa história. Mas de uma coisa tenha certeza. Comecem a partir de agora. A gente celebra o dia de finados. É mais para fazer memória aos que partiram. E também para frear um pouco a nossa vida nesse ponto de intercessão. Porque o homem, quando não pensa na morte, ele se sente como que um Deus autossuficiente, né? Acha que nunca vai morrer. Aí a morte, quando vem de surpresa, pega pelo pé, pronto. Ah, nem esperava. Pois é, ela não agendou dia nem hora com ninguém, não. Ninguém sabe o dia e nem a hora. E ame, viu? E comece a amar. Pois aquele que não ama já começa a viver no estado de morte. Peçamos ao Senhor que converta nosso coração, converta a nossa vida. Se lembre, Senhor, um dia de nós quando daqui partirmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.